Quem já olhou atentamente uma noite estrelada sabe que a maioria das estrelas que temos no céu são de apenas 3 cores: branco, azul ou vermelho. Certo, você pode até encontrar outras variações dentro dessas cores principais, mas o fato é que jamais você vai encontrar uma estrela verde ou nem perto disso. Bom, considerando que só na Via Láctea deve ter algo entre 200 até 400 bilhões de estrelas, por que não encontramos então estrelas de outras cores? Por incrível que pareça, a explicação pode ser bem mais interessante do que você imagina, e envolve até ondas eletromagnéticas. No vídeo de hoje vamos entender por que não temos estrelas esverdeadas no universo. As noites são marcadas por estrelas brilhantes que variam de acordo com a época do ano. No verão, para quem mora no hemisfério sul, a estrela branca azulada Sirius é quem reina em meio à escuridão da noite. Por outro lado, a estrela avermelhada Antares é quem fica visível boa parte do inverno por aqui. Essas são as duas estrelas principais em cada época do ano. Mas o fato é que em qualquer noite é muito fácil localizar estrelas que variam de cores das mais esbranquiçadas até aquelas com vermelho muito forte. De qualquer forma, essas cores variam de acordo com a natureza da estrela, e temos vários fatores que influenciam aqui, tipo a massa da estrela, a sua idade, o estágio evolutivo e principalmente a temperatura superficial. Na prática, o principal fator que influencia nisso é a temperatura superficial, e na astronomia esse parâmetro é totalmente fora do senso comum, e você vai entender o motivo. Basicamente, algumas estrelas já podem nascer vermelhas, pois depende de quanta massa existiu no momento quando a gigantesca nuvem de gás entrou em colapso para formá-la. Por exemplo, uma estrela anã vermelha brilhará de forma avermelhada até esgotar o seu combustível. Isso acontece porque temos uma estrela de baixa massa. E bom, as estrelas anãs vermelhas são de fato as menos massivas que temos em todo o universo conhecido. Algumas são apenas um pouco maiores do que Júpiter, e isso acaba ocasionando um fenômeno de fusão nuclear de menor intensidade em comparação às estrelas maiores, como Sol ou Sirius. Sendo assim, ocasiona então em uma temperatura superficial menor do que as demais estrelas, o que representa algo na ordem de até 3.000 graus Celsius. Curiosamente, na astronomia, quanto mais fria é uma estrela, mais vermelha ela será também. O nosso senso comum geralmente diz que o vermelho é uma cor quente, mas as estrelas emitem maiores comprimentos de onda de luz visível quando se tratam de superfícies mais frias do que o geral. Isso quer dizer que estrelas azuladas tendem a ter emissões eletromagnéticas puxadas para a região azul do espectro visível, onde algumas temperaturas atingem até 10.000 graus Celsius. Para efeito de comparação, o Sol tem uma temperatura superficial de 5.500 graus, enquanto Sirius tem algo próximo de 9.000 graus. No entanto, o Sol é conhecido como branco quando visto lá do espaço, e amarelado quando visto da superfície terrestre por conta de efeitos atmosféricos. Mas aqui vamos desconsiderar esses efeitos do ar e entender como funciona a emissão de radiação eletromagnética por parte das estrelas, para entender também por que não a vemos de forma esverdeada. A verdade é que a cor verde está presente em todo o universo, desde auroras boreais, meteoros rasgando o céu, nebulosas e até gases estranhos rodeando galáxias. Na realidade, o que entendemos como a cor verde é a radiação eletromagnética que possui um tamanho de comprimento de onda de 500 até 565 nanômetros. E bom, podemos dizer que essa cor fica na metade entre as demais frequências que representam outras cores nas extremidades do espectro visível, ou seja, o vermelho e o azul, justamente as cores que mais predominam quando vamos tratar de estrelas. Sabendo então que a cor de uma estrela vem exatamente da sua temperatura superficial, então não poderia existir uma estrela com a temperatura correta para emitir a cor verde? Bom, existir até existe, mas a física não permite que essa cor sobressaia as demais.
No caso das auroras boreais, elas geralmente são verdes porque as partículas carregadas ionizam somente determinados átomos que emitem única e exclusivamente esse comprimento de onda na forma de luz. O mesmo vale para os demais exemplos que usei agora há pouco. As estrelas, por outro lado, podem até emitir a cor verde, como é o caso do Sol, que se medirmos a quantidade de luz emitida em cada comprimento de onda, veremos que o pico de emissão fica justamente muito perto da região verde do espectro visível. Mas por que então não vemos nesta cor? Simples, o Sol ou qualquer estrela não emite somente o verde, mas existe toda uma gama de radiações que vem junto no processo. O verde, por se tratar de uma cor localizada bem no meio do espectro de emissão, sofre diretamente com a emissão que ocorre em outras cores, ou seja, as estrelas emitem junto outras muitas radiações. As cores então se misturam e os nossos olhos vão interpretar como branco. Na prática, o Sol pode até ter uma emissão maior ali no verde, mas quando vamos tratar de radiação eletromagnética, as cores do espectro visível, quando são misturadas, sempre resultam no branco. Dessa forma, existem estrelas com cores avermelhadas e azuladas, porque essas cores estão justamente nos extremos do espectro. Em outras palavras, vemos estrelas azuis porque o pico de emissão dessa cor está super acentuado em sua parte do espectro, o que faz com que a cor se destaque acima de todas as outras que a estrela também está emitindo. Vemos estrelas vermelhas porque o pico de emissão está concentrado nesta cor também, e o resto do espectro fica pouco evidente. Já as estrelas verdes, observe que o pico de emissão fica logo no meio entre o resto das outras cores, o que faz com que as emissões se misturem no processo. Isso quer dizer que até existem estrelas que emitem a cor verde pelo universo, mas ela acaba emitindo tantas outras radiações no processo que tudo se mistura numa coisa só. Outros fenômenos da natureza, como as auroras boreais, só são verdes porque elas emitem radiação eletromagnética de forma pontual. Isso é, não existe outra emissão no processo, somente a cor verde. Aliás, vale ressaltar que existe também toda uma questão biológica aqui, pois os nossos olhos também possuem uma parcela de culpa no fato de não vermos estrelas esverdeadas. Em nossos olhos existem as células responsáveis pela nossa percepção de cores, e são sensíveis ao comprimento de onda que corresponde ao vermelho, verde e azul. Porém, essa sensibilidade não é bem distribuída. Olhando a forma como as nossas células interpretam as cores, percebemos que a nossa sensibilidade ao comprimento de onda do verde é quase parecida com a do vermelho. Em outras palavras, quando olhamos para uma estrela que possui um pico de emissão no verde, outras células cone também são ativadas, e não conseguimos distinguir as cores individualmente. Juntando tudo isso, as estrelas verdes só poderiam existir se as estrelas emitissem somente a cor verde e deixasse de lado todos os outros comprimentos de onda eletromagnéticos. Enfim, as estrelas verdes até poderiam existir na prática, mas a física é mais implacável. Quando você estiver observando as estrelas à noite, lembre-se de todos esses processos que fazem aquelas cores acontecerem. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!